Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, estamos aqui nesta noite para louvar e adorar o nome do Senhor. E todos os hinos, né? A maioria dos hinos que foram cantados aqui nesta noite, muito falam do que eu vou trazer para a gente estudar, para a gente meditar na palavra de Deus nesta noite, que fala de adoração. Quando a irmã me fez o convite, eu fiquei pensando no que eu poderia ministrar para os irmãos nesta noite e fiquei perguntando ao Espírito Santo, e o Senhor colocou no meu coração para que a gente aqui meditasse sobre a importância do culto. O que é o culto? O que é adorar? Como foi cantado aqui, um adorador por excelência, eu quero ser, vim para adorar-te. Irmãos, muito nas igrejas nós temos visto, e eu acho bênção, acho maravilhoso, palavras que falam de vitória, você vai receber isso, você vai receber... Nosso Deus tem tudo isso para nós, glória a Deus. Mas existe algo que tem sido pouco ministrado, que é céu e inferno. Parece que as pessoas têm medo de pregar. Não é sobre isso que eu vou falar, mas é algo também que as pessoas têm falado pouco. E sobre a prestação do seu culto, a sua adoração. Nós viemos a este lugar para quê, irmãos? Hoje você saiu da sua casa para quê? Nós temos aqui poucas pessoas, não temos uma igreja lotada, mas existem igrejas lotadas. E eu tenho certeza que se cada um vier aqui neste momento, nesta noite, e vier dizer todas as dificuldades que enfrentaram durante o dia, durante a semana, para estarem aqui, eu tenho certeza que cada um de vocês vão listar várias dificuldades para a gente conseguir chegar até este lugar. Eu mesma tenho as minhas dificuldades em meio a duas crianças pequenas, adorando ao Senhor na minha cadeirinha de balanço enquanto amamento, estudando a Bíblia com uma no colo. Então, muitas dificuldades, irmãos, e isso não é nem comparado nem um pouco a tantas dificuldades que outros irmãos que sofrem com perseguição institucional, que é muito pior, perigo contra a própria vida, mas eles estão cultuando e adorando o nome do Senhor. E é lindo, irmãos, de ver o culto daqueles irmãos naquele lugar. É lindo quando a gente abre os vídeos no YouTube, que a gente vê como eles adoram com tão pouco, com tantas dificuldades, irmãos. Mas eles realmente, quando chegam naquele lugar, muitas vezes não tem um sapato, não tem uma cadeira, não tem um porcelanato como esse, não tem uma equipe de som, não tem nada. Mas eles estão rendendo glórias a Deus, cultuando e adorando com pouco que eles têm. Então, se você venceu as suas dificuldades para estar aqui neste lugar hoje, adore ao Senhor. Se você venceu tudo que seu cansaço físico, sua mente cansada, a luta do dia a dia, todas as coisas que você fez, você colocou talvez a tua melhor roupa, a tua melhor bijuteria, teu melhor perfume, eu não sei, a tua melhor joia para estar nesse lugar, então faça isso valer a pena. Adore a Deus. Adore, exalte, se rasgue diante do Senhor nesta noite. Amém? Não se importe. Não tem muita gente, é um culto normal. Aqui é um lugar que nós viemos para cultuar e adorar o nome. Amém? E eu gostaria de meditar com os irmãos, falando sobre isso, em Gênesis, no capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Essa é uma palavra que ela não... É uma tipologia do sacrifício de Jesus Cristo. Mas eu consigo enxergar mais. Essa é a mensagem. É uma comparação, digamos, com o sacrifício que aconteceria com o Filho de Deus, muitos e muitos anos depois. Mas eu sempre vejo algo a mais aqui nesta mensagem que eu vou transmitir para vocês nesta noite. Gênesis 22, do versículo 1 ao 14, diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá,
e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse-lhe: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar de Deus, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse a Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Graças a Deus, irmãos. E quando eu leio essa passagem, a primeira vez, não a primeira vez que eu li, mas alguns anos atrás, eu fiquei meditando nessa palavra, e o Senhor começou a falar comigo sobre culto, nessa mensagem, nessa passagem bíblica. E eu comecei a meditar e ficar olhando, lendo várias vezes, e aqui eu vejo uma coisa linda, irmãos, que é Abraão ensinando a Isaque como se cultua, como se adora. Eu vejo aqui o pai ensinando ao filho várias lições sobre adorar e como cultuar a Deus. E cultuar, se a gente, no primeiro verso que diz assim: aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão, quer dizer, e disse-lhe Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Mas na frente, lá no versículo 11, Abraão, Deus fala com ele, ele diz novamente: eis-me aqui. E a primeira lição que nós podemos extrair dessa palavra é que para haver culto, irmãos, para haver adoração, prestação de culto, precisa submeter-se. Nós precisamos submeter-se a Deus. Porque nós só prestamos e adoramos um culto quando nós estamos em total prostração, entrega a Deus. Precisa haver submissão. E nós vemos aqui Abraão, quando Deus tenta ele e fala com ele, ele diz: Senhor, eis-me aqui. Mais na frente Deus fala com ele novamente, ele diz: Senhor, eis-me aqui. E aí nós estamos todos neste lugar, e aí o Senhor pergunta para você: Oriana, pastor Marcelo, e nós deveríamos responder: Senhor, estamos aqui. Viemos aqui a este lugar para te adorar, para cultuar o teu nome. O Espírito Santo chama a nossa atenção e ele quer ouvir essa resposta de nós: Senhor, eis-nos aqui para te adorar, para fazer aquilo que o Senhor propôs para nós, para te exaltar, para cumprir a tua vontade. Amém, irmãos? Nos versículos 2, 3 e 4, nós vemos Abraão, ele toma o filho dele, o único filho que ele tinha, Isaque,
a quem ele amava tanto, e ele vai à terra de Moriá, que essa terra de Moriá lá na frente seria Judá, onde teria o templo, né, onde seria construído o templo de Deus, que foi o lugar onde dizem que provavelmente foi o Calvário. Então, Abraão vai, pega o filho dele, a quem ele tanto ama, vai para essa terra de Moriá. Ali, além disso, ele convida 2 moços junto com ele, né? Pega Isaac, seu filho, mais 2 moços, para oferecer ali o filho dele em sacrifício, em um dos lugares que Deus vai indicar a ele. E ele se levanta logo cedinho de manhã, de madrugada, abarda o jumento, né? Ou seja, ele aparelha ali o jumento, colocando a sela, preparando para levar as coisas. E essa viagem dura 3 dias, irmãos. Ou seja, Abraão, em obediência e confiança ao Senhor, ele pega o filho dele, o único que ele tinha, a quem ele tanto amava, para oferecer em sacrifício a Deus, como obediência. Pega uns homens junto com ele, prepara o jumento, deve levar comida, água, os preparativos para oferecer o sacrifício, logo cedinho, de manhã, logo cedo, e seguem em viagem, que dura aproximadamente 3 dias. Irmãos, culto a Deus implica em sacrifício. É sacrificial. A nossa adoração, o nosso culto, ele implica em sacrifício. Você vê que Abraão estava pegando o único filho que ele tinha para oferecer em sacrifício a Deus. Ele pede ajuda, né? Ele foi todo aparelhado, inclusive teve que ir com mais de uma pessoa junto com ele. Ou seja, teve que preparar muita coisa para ir com ele. Acordou logo cedinho de madrugada, irmãos. O sono gostoso, que é o melhor sono que a gente tem, é esse sono da madrugada. Foi com o filho dele, ou seja, foi para adorar, para sacrificar. 3 dias de viagem para adorar, para chegar no monte e conseguir sacrificar, adorar ao Senhor. A minha e a tua adoração, ela implica em sacrifício. Quando foi cantado aqui pelos irmãos, né, o adorador por excelência, tem um trecho que fala sacrifícios de louvor. A adoração, ela implica em sacrifício. Culto é sacrificial, irmãos. Não é de qualquer jeito que nós oferecemos e cultuamos ao Senhor. Não é de qualquer jeito que adoramos a Deus. Ela implica em sacrifício. Talvez não tenha sido fácil para você chegar a este lugar, por isso que eu disse, faça valer a pena. Adore ao Senhor. Amém? O culto, irmãos, ele é um ato pessoal. Ele é sacrificial e ele é pessoal. A gente vê que Abraão, quando estava preparando tudo, preparou o jumento, pegou 2 homens junto com ele, e Isaac, né, que seria, digamos assim, o sacrifício. Eu acredito que Abraão confiava em Deus e sabia que Deus ali ia prover. Ele mesmo falou isso aqui, na própria palavra de Deus. E ele vai nesses 3 dias de viagem acompanhado pelo filho e por desses 2 homens. Mas quando chega no monte, a gente vê aqui no versículo 5, diz assim: e disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Culto, adoração, ela é pessoal. Você não precisa estar preocupado dessa igreja estar lotada com 100 pessoas para adorar ao Senhor. Nós até é bom termos uma companhia para nos ajudar a chegar à casa do Senhor. É bom ter uma companhia que esteja ali nos incentivando, falando conosco. Olha, vamos à igreja hoje, vamos adorar ao Senhor, vamos louvar, que te anime, que te ajude a carregar as coisas contigo, como aqueles moços estavam. Mas quando você passa da porta, ou quando você está lá no seu quarto adorando ao Senhor, tem um momento que é só você e Deus. O culto, a adoração, ela é pessoal.
Aqueles moços ajudaram Abraão, mas quando chegou um determinado momento, ele disse: agora vocês ficam. Agora vai eu e Isaac. E ele vai aprender a cultuar e adorar ao Senhor. Chegou um determinado momento que ele disse: agora é comigo e com ele. Eu agora vou ensinar a Isaac o que é obediência, o que é culto e o que é adoração a Deus. A adoração, ela é pessoal. Ela não depende do seu irmão. Você não precisa que seu irmão esteja falando em línguas estranhas, esteja muito animado aí para você começar a adorar o Senhor, a glorificar. Você pode começar a fazer isso aí no seu lugar agora mesmo e sozinho. Você não precisa. Você não depende de ninguém para adorar ao Senhor. Ela é pessoal. Não podemos, irmãos, chegar para cultuar ao Senhor, como eu disse assim, de qualquer jeito, existe sacrifício, e a gente não podemos chegar para o Senhor para adorá-lo de mãos vazias. Nós necessitamos ter alguma coisa para adorar a Deus. Aí você diz: mas minha irmã, não tenho nada. Se você soubesse como eu estou aqui, alguma coisa você tem. Alguma coisa você tem. Aquela viúva, né, lá do Antigo Testamento, quando o profeta chegou para ela: o que é que você tem? Ela disse: eu tenho ali uma botija com uns azeitezinhos. Alguma coisa ela tinha. Estava sem nada. Mas alguma coisinha ela tinha ali para ofertar. Alguma coisa você tem. Ofereça o que você tiver, o seu melhor, o pouquinho que você tiver. Aquela viúva só tinha umas moedinhas e depositou ali no gasofilácio. E Jesus disse que foi a maior oferta que ela depositou, porque era tudo o que ela tinha. Tudo o que ela tinha, ela ofereceu ao Senhor. Enquanto muitos que estavam ali entregaram, talvez, uma parte dos seus rendimentos, aquela mulher, ela ofertou tudo o que ela tinha. Para o Senhor, o que importa não é valor. Não é o valor monetário que importa para o Senhor. É se aquilo é sacrificial para você. Talvez R$10 para mim, ou para algum irmão, não seja sacrificial. Eu não vou pregar aqui sobre dízimos e ofertas. O que importa na adoração é se é sacrificial. Para aquela viúva, aquelas moedas era tudo que ela tinha, aquilo era sacrificial. E para Deus aquilo foi mais importante do que todos os outros que depositaram ali, que o valor monetário foi muito acima daquelas moedinhas que ela depositou naquele lugar. Mas o que importa para Deus é se é sacrificial. O que é que você tem? É só a sua adoração, o seu coração, a sua fé? Entregue ao Senhor. Nesta noite, rasgue o seu coração com tudo o que você tem, com tudo que você é. Abraão, ele pegou aqui, o filho dele, era tudo que ele tinha. Foi um teste, irmãos, bem severo que Deus estava fazendo com Abraão. Deus estava testando Abraão. E Deus pediu a única coisa, o único filho que ele tinha, que ele tanto amava, o filho da promessa, que passou tantos anos para alcançar, e de repente Deus pede aquilo que ele tanto esperou, tanto tempo, que ele tanto amava. Mas Abraão, em obediência e confiança, porque Abraão sabia o significado de adorar. Ele sabia que era sacrificial. E ele tinha certeza que Deus ou ressuscitaria Isaac, ou ali providenciaria o sacrifício. Porque ele disse: nós vamos até ali e tornaremos a vós. Ele usou a palavra no plural. Ele disse: eu vou ali com Isaac e depois nós tornaremos. Ele tinha plena confiança que ele e Isaac, de alguma maneira, voltariam. Eu acredito que, na verdade, ele confiava que Deus ia providenciar. Porque mais lá na frente, quando Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Ele disse: Deus proverá para si. Eu acredito mais nessa versão, de que ele confiaria que Deus ia providenciar do que talvez ressuscitasse o seu filho. Mas Abraão, ele vai oferecendo o melhor. Ele vai para aquele lugar para adorar ao Senhor, para entregar tudo o que ele tinha.
o melhor que ele tinha. Ele preparou tudo, ele levou a lenha, ele levou o cutelo, ele levou todas as coisas. Ele não foi de qualquer jeito, ele não chegou naquele monte com as mãos abanando. Ele foi preparado para adorar a Deus. Ele foi preparado para prestar o culto dele a Deus. E eu acredito que também ensinar Isaac, porque a gente vê que a Bíblia fala o tempo todo, e ambos estavam juntos, Ele e o filho, ensinando o significado da adoração, do culto ao Senhor. Os versículos 9, diz assim, 9, 10 e 11. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Mais uma vez a gente vê Abraão se submetendo a Deus. E a gente vê no início do versículo 9, quando ele diz assim, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. Abraão preparando um altar, um lugar para o sacrifício. Nessa época aqui ainda não tinha sido construído o tabernáculo, ainda não havia sido. Deus nem havia designado a tribo de Levi para o ofício, né, do tabernáculo, e Arão e seus filhos como sacerdotes. Ainda não havia acontecido. Abraão aqui era como se fosse ele mesmo sacerdote. Não havia ainda nessa época. Deus ainda não havia designado. E ele vai ali, prepara o altar. Eu costumo comparar esse altar com um lugar secreto. Tem até uma música que o Ministério Águas canta muito, que fala do lugar secreto, que para mim representa lá no tabernáculo, que seria instituído mais na frente, o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote Arão, ele ia ali e oferecia sacrifícios no lugar do povo, porque era assim que os sacerdotes faziam no Antigo Testamento. Tinha o sumo sacerdote, que era Arão, os filhos de Arão eram como se fossem sacerdotes intermediários, digamos assim, e a tribo de Levi eram os sacerdotes, faziam os ofícios menores, mas existiam pessoas designadas para o sacerdócio, para oferecer sacrifícios, oferecer holocaustos. No Antigo Testamento era assim. E aqui a gente vê Abraão fazendo esse papel, construindo o altar, o Santo dos Santos, o lugar secreto que nós precisamos ter. Hoje, nós não temos esse tabernáculo. Hoje, os sacerdotes somos eu e você. Todos os cristãos hoje são sacerdotes por meio da fé em Jesus Cristo. Existe hoje um sumo sacerdote, que é Jesus. E nós, digamos, somos os sacerdotes menores, intermediários, mas nós temos acesso a esse lugar secreto. Nós temos acesso ao altar do Senhor. Nós temos acesso ao Santo dos Santos por meio da fé em Jesus Cristo. Não é necessário mais alguém ir em nosso lugar, adorar por nós, oferecer sacrifícios por nós. Hoje sou eu e você quem devemos sacrificar. Somos nós quem devemos ir ao lugar santo dos santos e adorar ao Senhor. Oferecer sacrifícios de louvor. Eu e você. Amém? Está escrito na palavra. Vamos ver aqui algumas referências, eu anotei para os irmãos, que fala sobre isso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus, e seu Pai, a ele, glória e poder para todos sempre. Amém. E nos fez reis e sacerdotes. Nós somos hoje sacerdotes. Nós hoje temos acesso ao altar do Senhor, ao Santo dos Santos, para adorar e exaltar e oferecer sacrifícios a Jesus Cristo. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versos 5 e 9, diz assim:
vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então nós hoje, o véu que nos separava já não separa mais. Aquele véu que tinha lá no tabernáculo, que separava, né, o Santíssimo da entrada, aquela pia de cobre que tinham, os sacerdotes chegavam ali para lavar as mãos, eles não podiam entrar de qualquer jeito, tinham que estar muito limpos e puros. Do mesmo jeito somos nós, temos que nos chegar a Deus, limpos de coração, prontos de coração para oferecer sacrifício. Aquele véu que existia já não existe mais. O véu que separava já não separa mais. Não é assim? Aquele hino que, graças a Deus. Então hoje nós temos acesso a este lugar secreto, ao Santo dos Santos, para adorá-lo, porque é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Adorar também significa que nós temos o gesto da adoração, da prostração, que agora no Novo Testamento, na graça, né? No Antigo Testamento, essa palavra adoração, que eu não me lembro mais, o nosso irmão que estuda grego aí deve lembrar a palavra, eu acho que não era nem grego, do Antigo Testamento, era diferente. A palavra traduzida para adoração no Antigo Testamento era, que eu não lembro mais a palavra, significava serviço. Hoje, já no Novo Testamento, que é o grego, proskínio, né? Significa redenção, prostração. Então, não está mais ligado só a serviço, como os sacerdotes faziam lá, né? Aquele serviço de ter que ir adorar em lugar do povo. Hoje está ligado tanto ao serviço, mas como à prostração. E a adoração, que é essa prostração, ela representa o nosso temor a Deus. Porque, irmãos, ninguém vai se prostrar diante de alguém que não tenha temor. Se você não tem temor de Deus, você não consegue se rasgar. Se você não conhece a natureza de Deus e não sabe quem Ele é, você não consegue se render, rasgar o seu coração. Isso implica temor, e a gente vê isso no versículo 12, que está aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças dano, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Abraão fez isso porque ele tinha temor a Deus. Ele pegou o filho dele, tudo que ele tinha, porque ele tinha temor a Deus. Porque ele queria adorar ao Senhor com tudo o que ele tinha. Hoje, no Novo Testamento, na graça, no tempo da graça, que é o que nós estamos vivendo, nós fazemos isso nos rendendo, nos prostrando diante de Deus. E para isso precisa ter o temor. Para isso precisa ter o temor. Por isso que a gente vê muitos cristãos na igreja com dificuldade de adorar. Não conseguem, porque muitos não têm temor de Deus. E aí não conseguem adorar ao Senhor com tudo que têm e com tudo que são. Amém? No versículo 13 diz assim: então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Meus irmãos, quando nós adoramos a Deus, a gente vem para a igreja com esse intuito de cultuar, dar o nosso melhor, oferecer sacrifícios de louvor a Deus, como a gente está vendo aqui exemplificado nessa palavra. Abraão ali oferecendo o filho dele, né? Fez uma viagem de 3 dias, sacrificial, acordou logo cedo. E quando nós adoramos, a gente vem com esse intuito de prestar o nosso culto ao Senhor, de prestar a nossa adoração ao Senhor. Eu quero dizer a você
que quando você deixa as preocupações lá fora, as tuas dificuldades lá fora, quando você entra e você consegue se prostrar, se rasgar diante do Senhor, você consegue fazer isso e deixar todas as coisas para trás. Como Abraão deixou lá o jumento para trás, deixou os moços para trás e disse: agora é eu e Isaac. Ele vai entender agora. Vamos lá, adorar ao Senhor. Quando a gente consegue entrar no lugar secreto, no Santo dos Santos, e adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, e a gente deixa tudo lá para trás, a gente não se preocupa com as contas, com as enfermidades, com as dificuldades com o esposo, com a família, com o marido, com todas as coisas que assolam os cristãos hoje em dia, e a gente consegue entrar neste lugar secreto e adorar a Deus. Eu quero dizer a você que Deus, Ele é tão bom que Ele já tem bênção pronta para nós. Aleluia. Mas quando a nossa intenção não é essa, quando nós estamos rasgados, prostrados diante de Deus, em sacrifício de louvor, em culto verdadeiro, em adoração pura e genuína, Deus já tem para nós a bênção pronta. Eu li aqui no versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado. O carneiro estava travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. O carneirinho já estava pronto, irmãos. O carneiro já estava prontinho. A bênção já estava pronta. Abraão foi, em temor a Deus, em obediência, ali, prostrado com o seu filho. Não hesitou, não questionou. Isaac também, eu fico pensando, aprendendo a submissão, porque ficou o tempo todo ali, o pai já era velho, ele amarrado, pronto para ser oferecido em sacrifício. Se ele quisesse, ele teria tentado se soltar, o pai não teria força, né? O pai já velho, avançado em anos, mas aprendendo também a submissão, ficou ali prostradinho, esperando a provisão do Senhor. E aí Deus já preparou a bênção, já estava prontinha. Abraão nem precisou mais fazer nada, já estava até com os pezinhos travados. Pronto. Deus tem bênção pronta para nós. Quando nós decidimos adorá-lo, cultuar o Senhor na beleza da sua santidade, oferecer sacrifícios de louvor. Quando o intuito do nosso coração é adorar, que foi para isso que o Senhor nos criou. Foi para isso que o Senhor nos chamou. O nosso ministério principal é adorar ao Senhor. Antes de nós sermos pregadores, devemos ser adoradores. Antes de sermos cantores, devemos ser adoradores. Antes de sermos pais, sei lá, advogados, juízes, devemos ser adoradores. Adoradores. Adoradores por excelência. E Deus tem bênção pronta para nós. Amém? O verso 14 diz o seguinte, que é o final, para finalizar. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Aleluia. Deus tem bênção pronta para nós. No lugar, lá naquele monte, está escrito aqui na palavra do Senhor, no lugar de adoração, que mais tarde, esse lugar, o Monte Moriá, seria Judá, que foi onde foi construído o templo do Senhor, né, o templo para adoração. Neste mesmo lugar, Abraão nomeou como Deus proverá. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim, para você nesta noite? Que lugar de adoração também é lugar de provisão. Lugar de adoração também é lugar de provisão. Adore ao Senhor com tudo que você tem. Ofereça sacrifícios de louvor. Faça desse lugar o seu lugar secreto. Adore a Ele com tudo que você é e que você tem. E este lugar vai se tornar lugar de provisão. Aleluia. Deus tem bênção prontas para o lugar secreto. Aleluia. O lugar de adoração também é lugar de provisão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom, irmãos, adorarmos ao Senhor. Como é bom, porque Deus tem bênção para nós. Quando nós adoramos e exaltamos e rasgamos o nosso coração diante dEle.
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, eu queria ler uma passagem conhecidíssima da igreja, que está lá em João, no capítulo 4, versos 23 e 24, que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então ofereça o seu melhor ao Senhor, continue cultuando a Deus, se prostre, se rasgue, faça deste culto um lugar de adoração. Transforme ele no lugar secreto. Continue adorando a Deus. Faça valer a pena a tua vinda à casa do Senhor. Que não seja só um compromisso ou só uma obrigação. Porque o pastor vai me ver, faz tempo que o pastor não me vê, eu tenho que ir lá me apresentar. Não, venha se apresentar para Deus. Venha se apresentar. Coloque o seu melhor perfume, coloque sua melhor roupa para o Senhor. Exale o bom cheiro de Cristo, como está escrito na palavra de Deus. Que o Senhor ele possa sentir nas narinas dele o bom cheiro de Cristo exalado da tua adoração nesta noite. Transforma este lugar, ainda é tempo, ainda temos alguns minutos para você adorar e se rasgar diante do Senhor. Para você preparar o sacrifício, ainda há tempo. Eu queria convidar os irmãos aqui, o Wendy e a Oriana, para louvar aquela música. Nós vamos adorar o Senhor, vim para adorar-te. Né? Vamos adorar. Nós viemos nesse lugar para adorar ao Senhor. Ofereça sacrifícios de louvor. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesta noite e que você possa rasgar-se e se prostrar diante do Senhor nesta noite. Que o Senhor nos abençoe e vamos continuar adorando ao Senhor. Amém?